Olá, eu demorei muito pra postar, mas agora eu vou voltar, espero. E eu resumi o resto da minha viagem na Varsóvia nesse vídeo, que eu fiquei 15 dias na Varsóvia, fui pra Cracóvia e depois vim pra França. A gente foi no Museu de Arte Moderna, a gente viu que era barato e a gente queria conhecer pra ver um pouco da cultura daqui. E quando a gente foi, era um vídeo de 15 minutos que ficava em duas telas paralelas e a gente ficava olhando pra lá e olhava pra cá, e olhava pra cá e os dois se conectavam. Foi bem interessante, é bem aquele jeito europeu de conceitual, mas a gente achou que ia ter mais coisa. A gente pagou pra ir no museu e só tinha um vídeo de 15 minutos. E nesse dia a gente não fez muita coisa, então foi só isso mesmo. A gente foi pra casa, eu acho que foi no jogo do Brasil, que ia ter com a Argentina e acabou não tendo. A gente tinha um plano de ir para Białowieża, perto da fronteira da Polônia com Bielorrússia. É a cidade onde o meu bisavô e a minha bisavó moravam antes de fugirem para o Brasil. E a gente queria conhecer o lugar de onde nossa família veio. Não tem muita gente lá hoje porque uma parte fugiu e outra morreu em Auschwitz. E não vai ter como encontrar ninguém, não teria como. Os refugiados do Afeganistão estão tentando entrar por lá, da Bielorrússia para lá. E tem muitos conflitos que eu não faço ideia de como falar isso, mas não estão deixando entrar na Polônia. Qualquer pessoa que não mora lá não pode ir sem autorização. A gente tentou até a autorização. Não pode porque tem jornalistas, tem ativistas mesmo que estão tentando ajudar. Tem, acho que 32 pessoas, muitos adolescentes lá que estão passando fome, não tem pra onde ir. A Bielorrússia deixou eles entrar, mas querendo que eles já saíssem pra Europa. E ao mesmo tempo eles querem tirar eles de lá. A Polônia não deixa eles entrarem. Eu tava bem animado pra ir e meio em dúvida de o que eu ia encontrar lá, mas ia ser um dia e meio. Então valeria muito a pena e agora é só esperar uma próxima oportunidade. Um dia depois disso a gente ia no monumento do Nicolau Copérnico e tinha gente protestando exatamente contra isso, sobre as pessoas presas lá, contra a ditadura, contra o Lukashenko, que eu acho que é o ditador de lá. A gente tá aqui no Palácio de Vila Nova, que é do rei Jan III, que é um dos lugares principais da Varsóvia. Tem um parque enorme e tem também um museu. Agora a gente tá aqui, tem esse palácio, aqui dentro tem um museu. É muito bonito ele. E tem tour também, tem gente ali da França, queria chegar perto pra ouvir, mas não, muita gente, né? E aí a gente vai ver se lá tem um guia, se tem as explicações, e aí eu vou passar um pouco aqui. Eu não sei como é o museu lá dentro, mas eu acho que nem deve ser a parte principal. Só de chegar aqui já tem muita coisa bonita, tem uma capela que eu pude gravar, mas não tirei fotos porque faz barulho, né? Do obturador. Mas esse lugar, como um todo, já é muito bonito e é enorme. A gente demorou uns 10 minutos pra chegar aqui no final, andando, que é onde é o palácio de fato. Mas a parte de
de parques, essas coisas, começa muito antes. Aí tem hamburgueria, tem sorveteria também ali no fundo. Tem algumas coisas na frente até chegar aqui. A gente ainda não entrou porque a gente foi guardar as mochilas e encontrou um lugar que é muito mais bonito e tava meio escondido assim, tipo, na entrada do banheiro. A gente tá aqui. A gente entrou lá. Tava muito empenhado em ir, mas tinha que pegar um outro ticket. Eu não sei onde eu pus o meu ticket. Aí eu fui ver. Tem tempo definido e o próximo é 1h30 depois do que a gente tá agora. E a gente tem muitas outras coisas hoje, então não vai dar. Mas é muito legal aqui, a gente vai no lago. E a parte de fora eu acho que é suficiente, sabe? Não sei o que tem lá dentro, mas o daqui é muito bom já. E a gente veio de graça, porque aqui é de graça nas quintas-feiras. Então a gente veio. E quinta-feira tem muita coisa grátis, então a gente vai aproveitar e ir em mais museus hoje. Chegamos no Polimuseum, que é a história dos judeus aqui no Varsóvia. Przy przygotowaniu Hala oraz zapalaniu święconego szabatu oraz świąt. Może gdy rozumie, co mówi, prędzej zostanie wysłuchany. Seder Kines. Zimą, próżno. Przy wielkim mrozie pojawia się rodzaj białych. Stał przyjąć wszystko, co udało. Z wyjątkiem szaty, ją znaczonych. Faz sentido você ficar embaixo, né? Só a classe unida dos trabalhadores vai dominar o fascismo. Socialismo e o trabalho. Essa é a lista de guetos. E aqui tá a que nossa família ficou. A Prujana. A gente terminou, foi muito bom. Começa falando da entrada dos judeus na Europa, na formação dos judeus. Aí eles entrando na Europa, se estabelecendo na Polônia e estabelecendo a cultura aqui, né? É dividido em 8 galerias e vai contando um pouco da história em cada uma delas. São grandes galerias. É longo,
para ser feito em 3 horas. Então tem muita cadeira, algumas com encosto, isso é bom. Aí a sessão 6 começa a falar de um tempo mais atual, que é no começo do século XX, e daqui tem também uma parte onde eles vão migrando para outros países. Um dos mais fortes é a Argentina, com a América do Sul, mas os Estados Unidos é o principal. E onde eles foram se espalhando, porque nunca tiveram um lugar único. E aí no 7 e 8, eu acho que são... O 7 é o maior, que fala do Holocausto. E é muito pesado, mas pensando numa linha narrativa assim, eu acho bom, muito bom, porque é a pior, com certeza, de mais pesado. E a 8ª é de como eles se reconstruíram pós-Holocausto. Esse museu foi construído onde era o gueto de Varsóvia, que eu falei nos outros vídeos. Na verdade não tem esse vídeo nenhum, mas o Polin Museum foi construído em cima do gueto da Varsóvia, que era um dos maiores guetos da época do Holocausto. Era uma área de 2 km², onde já chegou a ter mais de 400 mil pessoas ao mesmo tempo. Muitas morreram de fome no começo, mas também de doenças infecciosas e pela falta de higiene e qualquer coisa ali. Muitos também foram deportados para outros campos de concentração e lá morreram. E esse gueto acabou com a ascensão, o uprising, que eles chamam, que é a revolta onde as pessoas perceberam que eles já iam morrer, então se fosse para morrer, que fosse lutando. E antes de ser o gueto, era um bairro de judeus daqui. Então, onde era um lugar de judeus, virou um lugar de tanto sofrimento, e depois eles fizeram um lugar para exaltar a história judia. E como o museu não é só da Varsóvia, da Polônia, eles falam de como é um judeu viver na Polônia. E muitos judeus criticam quem vive aqui, porque aqui é visto como um cemitério de judeus. E deve ser muito difícil, e por isso muita gente fugiu daqui depois da Segunda Guerra, mesmo ilegal, e foi para Israel e outros lugares, porque aqui não é visto como coisa boa. Foi aqui que aconteceu a morte de inúmeros familiares daquela pessoa, então é totalmente compreensível por que eles não querem continuar nesse lugar. E tem um museu chamado Uprising Museum, que conta exatamente essa parte. E uma coisa muito forte desse museu é que ele homenageia as crianças que participaram da guerra, seja enviando cartas, enviando comida para as pessoas do gueto. E a partir dos 12 anos você já era qualificado para ajudar. E também tem uma simulação digital de como ficou a cidade de Varsóvia depois da guerra, com tudo destruído. E nesses dias que a gente ficou lá, deu pra ver como o povo polonês gosta de protestar. Falam muito da França, mas a Polônia também. A gente já tinha visto aquele contra a ditadura da Bielorrússia, mas dessa vez eram direitos trabalhistas. E dessa vez era bem maior. A gente tá aqui no A gente tá aqui no ponto pra ir no Museu de Esporte e Turismo. Mas não sei se vai dar, porque fecharam a rua aqui. Tá tendo uma passeata, alguma coisa. Quando passar aqui talvez a gente saiba. Provavelmente não. Ó, o fotógrafo lá tentando os cliques e a gente aqui antes dele. O protesto acabou. Acabou não, tá passando, mas foi pra lá. A gente achou engraçado porque não teve ninguém gritando nada. Não teve um xingamento. Foi só as vuvuzela e apito. Mas foi... O que deu pra entender é que eles estão buscando direitos trabalhistas. Mas também tem alguns contra a privatização da saúde, contra armamento. Tem um que era
menos armas e mais hospitais, coisas assim. E foi bem pacífico, pelo que viu. E no final, os policiais estavam acompanhando, né? Mas no final eles estavam com bandeiras também. Então é uma coisa que os policiais compartilhavam. Esse tempo na Varsóvia foi muito legal. A gente quis pegar coisas da história e não só ficar vendo coisas sobre a guerra. A gente queria conhecer de fato a cultura da Polônia. E eu acho que foi importante esse período. E é claro que a gente não ia descartar as coisas que aconteceram. Mas foi muito bom. E a gente foi pra Cracóvia feliz de ter passado pela Varsóvia. A gente ia ficar 15 dias lá, mas seriam 10 de quarentena, teria a parte de Białowieża, então a gente ia ficar 3 dias. Como a gente ficou 15 livre, a gente pôde visitar bem, descansar um pouco, porque também a gente tava vindo de 2 anos parado em casa, então a gente não tava andando muito rápido, nem muito distante. E eu acho que foi muito bom. Foi um tempo ótimo pra gente poder voltar a andar e coisas assim. E também conhecer um pouco da história do mundo a partir da Polônia. Eu peço que comente se você gostou de alguma coisa, se você queria que eu falasse mais sobre alguma coisa. Eu tenho mais arquivos aqui, mas eu quis dar uma passada bem rápida mesmo, porque tem os vídeos... Tem um, por exemplo, de Auschwitz, que eu acho que deve ser o próximo, da Cracóvia em si. E aí já é a França, que vai ter a parte de turista e também de morando na França, que eu ainda não fiz muita coisa, mas queria ver o que vocês estão achando, tal, qual formato vocês preferem. E é isso, tchau!